Opa! A paz do Senhor! Boa noite a todos para o estudo João 15, Evangelho de João, capítulo 15. Jamais retroceder. Um bom cristão sabe como agir. Hoje tem uma palavrinha para vocês. Palavrinha não, palavrão, né? Chamada de polêmica. Eita Deus! Hoje vai ter uma polêmica. Por quê? Porque em Bíblias de estudo aparece algo que o capítulo 15 e a Bíblia toda desmente, mas é baseado num erro, num mau entendimento, é que justamente eles falam que nós somos o Israel de Deus. Não somos, certo? Não podemos ser o Israel de Deus. E aí entra a polêmica. Tchananã, aleluia, glória a Deus. Então, amados, estamos aqui para mais uma vez glorificarmos o nome do nosso Deus, para mais uma vez glorificando, atrair almas para o reino de Deus, capacitando vocês para a pregação do evangelho genuíno. Meu Deus! E assim sendo, vamos prosseguir a leitura do evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Temos a maioria das pessoas às vezes segue um entendimento de um pregador, de um pastor que fez. Mas quando entra na Bíblia de estudo, e a gente deve entender que quando você faz um curso teológico, você vai estudar pela Escritura. Há linhas de teologia que eles vão dizer, eu fiz teologia, aí na cabeça de um irmão, pode brotar que só existe teologia conservadora, né? Ou seja, igrejas, Pai do Senhor, Gilvan, glória a Deus, Jesus é contigo. E na cabeça de algumas pessoas pode dizer assim, nossa, o pastor Wallace, ele fez teologia, ele tem uma teologia, mas fulana é da macumba e fez teologia também. Na verdade, hoje em dia, todo mundo que faz um curso, né, diz que é um teólogo, se falou de Deus. É que nem gospel. Quando a pessoa diz a palavra é gospel, é como se ele quisesse dizer que fosse santo, correto, a música é de Deus, e na verdade não é. A música, quando é de Deus, ela é sacra, é diferente. É uma música sagrada, não se mistura com o mundo. E eu, pessoalmente, não sei vocês, mas ultimamente, Jesus tem buzinado nos meus ouvidos e dizendo, fala com a boca e proclama aos quatro cantos da terra, dizendo que isso daí não é meus louvores. Amém? Porque muitas pessoas estão transformando música de Deus, pega a letra e modifica e coloca no trio elétrico e diz que no trio elétrico ali, no meio daquilo dali, daquela idolatria, daquela fornicação, Deus está ali, está abençoando todo mundo. Mentira de Satanás, certo? Não é desse jeito. É a mesma coisa quando você vai examinar. Não existe só teologia conservadora, existe teologia reformada das igrejas tradicionais, como batista, presbiteriana, entendeu? E também existe, nós somos conservadores porque conservamos a base e a palavra. Nós viemos da reforma também protestante, certo? Por isso, o Gunavingre e o Daniel Berg recebendo isso, e recebendo da Rua Azusa a doutrina do batismo com o Espírito Santo, fez ao bom e velho pentecostal, né? Só que foi seguindo, avançando, e algumas pessoas não concordando com a teologia
conservadora nem reformada, inventaram uma chamada teologia liberal, que é proibido proibir. Aí já foge da Escritura. Então, quando chega alguém que dizendo que fez teologia e ele defende homossexualismo, que é pecado, você vai analisar que tipo de teologia ele fez, porque não é uma só, certo? Então, hoje, João 15, tem uma polêmica, porque ele vai falar aqui que nós estamos enxertados na videira, certo? Então, o que seria isso, né? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Quando Jesus diz verdadeira, ele está dizendo que tem pessoas que dizem que são a videira, mas, na verdade, eles são mentirosos. Por isso que ele diz, a genuína videira sou eu. O que é uma videira? No popular, é uma parreira, é um pé de uva. Ele vai dar vinho. Então, a uva, videira. Dá o suco dela, dá o vinho. Então, logo, é um pé de uva. Amém? Então, a videira verdadeira, quando você sonhar com uvas, é povo de Deus, certo? A videira verdadeira é Jesus. Aí ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Ele está usando uma parábola, certo? Ele não diz que é ele, mas a gente sabe que é ele. Se ele está dizendo, eu sou, né? Veja que o capítulo 14 emenda com 15. E aqui vai falar sobre a videira verdadeira e seus ramos. Os ramos são os galhos. Só que entra uma pessoa aqui chamada o agricultor. Quem é o agricultor? Jesus é a videira, que é o pé de uva, e o agricultor, ou propriamente viticultor, que é o termo usado. A videira no Antigo Testamento ilustra o povo de Israel. Quer ver? A videira no Antigo Testamento. No Novo é um Messias, né? Salmo 80. Salmo 80. Então, amados, se ele é a videira, o pai que mandou ele é o agricultor. Quer dizer que ele providenciou, Deus, o Pai, providenciou a vinda dele aqui para a terra, né? Do 8 ao 19, vai falar que a videira que retirasse do Egito, tá vendo aí? Israel, né? Tu a replantaste, expulsando nações. Limpaste o terreno, ela lançou suas raízes, enchendo a terra toda. Sua sombra cobriu as montanhas e seus ramos os cedros altíssimos. Os ramos aqui são os filhos de Israel, né? Nesse contexto. Suas ramagens estenderam-se até o mar e seus brotos até o rio. E assim vai, né? Você vai ver que no Antigo Testamento ele vai ser a videira, né? A videira vai ser os filhos de Israel. Só que Cristo e os filhos de Deus no Novo Testamento são os verdadeiros filhos de Deus. Está lá em João, capítulo 1, versículo 12. Você veja que a Bíblia, a gente vai e volta para testificar aquele texto, né? Se chama contexto remoto, né? Tem em vários lugares. Então, mas a todos quanto receberam, recebeu Jesus, a todos, não é só a um grupo, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito, em outra versão diz o poder, ou seja, quando alguém dá um direito a você, ela está concedendo poder e autoridade também, certo? De se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Só que na Bíblia de estudo aqui, que eu estou na mão, todo mundo já sabe, para mim não fazer propaganda, diz que os filhos de Deus são verdadeiro Israel. Tá vendo? Até em Bíblia de estudo está dizendo erradamente, de maneira errônea, que a igreja é o Israel. Não é, certo? Você viu ali que não mencionou a citação que eles disseram para se basear que era o verdadeiro Israel é João 1,12. E vocês viram que eu li
a todos o quanto receberam. É todos, não tem nada de Israel aqui. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, são verdadeiramente, então, o correto é os verdadeiros filhos de Deus, certo? Aos que creem no seu nome, e não Israel, certo? Israel é quem tem a lei de Moisés, que é conhecido popularmente a religião chamada judaísmo, certo? Nós somos cristianismo. Amém? Não confundir. Por isso que eu disse, tem algumas questõezinhas polêmicas, mas eu estou aqui já desmentindo e vou dar outras citações, certo? É errado dizer que somos o Israel de Deus. É errado dizer que somos o Israel de Deus, tá bom? Em Gálatas 6,16 diz isso. Em questão teológica, e a teologia que eu falo aqui é a conservadora, certo? De denominações que vieram do Pentecoste, da Rua Azusa, né? Todo mundo já sabe da que eu estou falando, da maioria, uma das primeiras. Ela é baseada na Escritura. E ali, na Reforma, ela pegou alguns pontos que é somente a Escritura. Vamos falar aqui dos 5 somentes, né? Um pouquinho. Então, somentes. 5 somentes, as 5 solas, né? Então, eu vou dizer aqui que os 5 somente são as frases latinas, certo? Que definem os princípios fundamentais da reforma protestante. Então, eu vou falar em latim e vou interpretar. Tá bom assim? Sola, que é somente, fide, fé. Então, somente a fé. O que quer dizer esse primeiro termo? Vamos ver se você, como crente, não prega isso. Vamos ver? Somente a fé é o ensinamento de que a justificação, se lembra que Deus quem justificou não tem mais condenação, porque Deus é quem justifica, interpretada na teologia protestante como sendo declarada apenas por Deus, é recebida somente pela fé, sem qualquer, a justificação é recebida somente pela fé, sem qualquer interferência ou necessidade de boas obras, embora, né, na teologia protestante clássica, a fé salvadora é sempre evidenciada pelas obras, ou seja, fé sem obras é morta, certo? Mas não é determinada pelas obras, amém? Quer dizer que você começa com a fé, tem a salvação, e porque é salvo, aí você pratica obras de justiça, obras de fé. Alguns, né, chegam a dizer que é justamente que a fé começa pelo arrependimento, que está lá em Mateus 4, 17, né? E toda a distinção aqui é que a sua salvação, ela é por fé em Cristo. Bate com o que você prega, vem da reforma, tá bom? Segundo ponto, é sola escritura, somente a escritura, né? Sola a escritura, somente a escritura é o ensinamento de que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus e é a fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Afirma que a Bíblia não exige interpretação fora de si mesma, está em oposição direta aos ensinamentos das tradições ortodoxa oriental, anglo-católica e católica romana. Eles acreditam em uma revelação progressiva. Nós acreditamos que a Bíblia já concluiu a interpretação. Amém? Então, quer dizer que você pode ter uma revelação, né? Pode ter uma revelação você. Mas você pode ter essa revelação, amém? Rosilene Lima, seja bem-vinda. José Cândido, meu círculo, glória, aleluia. Fidelidade sempre.
Aleluia. E aí a gente vai entender que quando diz somente a Escritura, quer dizer que você pode ter uma revelação? Pode. Você pode ter um sonho? Pode. Deus pode falar isso? Pode. Mas se esses sonhos e essas revelações contradizer qualquer coisa que tem na Bíblia, na Escritura, descarte. Você vai pela Escritura. Vocês estão entendendo a questão? Então, sola a Escritura indica que a pessoa tem que dizer: a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Ela é já conclusiva. A Bíblia foi terminada. Não tem mais o que acrescentar. Você pode, então, portanto, estudar, e alguns, isso é um espinho na carne dessas igrejas que eu falei, tá certo? As ortodoxa oriental, anglo-católica e católica romana, elas não são da reforma, são pós-reforma, certo? Elas fizeram uma pós-reforma que ficou uma pós-deforma, que ninguém acredita nela. Então, o que acontece? Chegou atualmente no conhecimento de que os muçulmanos, né, da religião muçulmana, eles têm um texto que desmentiria toda a história do cristianismo, né? Meu Deus. A Bíblia está conclusiva, ela está concluída e, por isso, nenhum cristão católico ou crente vai acreditar num livro que apareceu agora, criado, inventado, envelhecido por um muçulmano. Então, a mesma coisa, já os católicos, essas igrejas aqui, ortodoxa oriental, anglo-saxônica, né? Eles vão acreditar numa revelação progressiva, por isso que chegam ao ápice de dizer que quem interpreta a Bíblia e juntou os livros foi a própria Igreja Católica. Então, eles pegam isso para si como se fosse verdade. Desde que nós sabemos que homens de Deus, certo? Homens de Deus juntaram livro a livro. No Antigo Testamento foi Esdras. Vocês sabem muito bem que Esdras, ele era escriba, sacerdote, e ele juntou os livros para ser achado posteriormente e formou o cânon do Antigo Testamento, 39 livros inspirados. Na pós-reforma, certo? Na pós-reforma, que é deforma, eles colocaram, depois do descobrimento do Brasil, isso, viu? Depois de 1500, no ano de 1546, num concílio, eu não me lembro se foi do Niceia, ou foi de Trento, que eles chegaram e disseram que os livros de sabedoria, livros de eclesiástico, certo? Adicionaram em Salmos, adicionaram também, e depois eu faço um vídeo só sobre isso, eles adicionaram Tobias, Judite, todos esses livros têm, inclusive aparece um anjo lá chamado, não era arcanjo, que se denomina nem na Bíblia Católica, não se denomina arcanjo Rafael, certo? Mas ele próprio se denomina anjo Rafael, que a palavra Rafael é bíblica, certo? Rafa vem de cura e El de Deus, ou seja, o Deus que cura, é o nome do anjo. E aí ele pede, dizendo em determinado livro, guarde o fígado e o bofe, porque vai servir de remédio, e nós sabemos que isso é macumba. Meu irmão, não dá para entender que a fumaça daquilo, mais na frente, tem uma citação num dos livros, que diz que a fumaça daquilo dali, daquele fígado, daquele bofe, daquele peixe, que ele mandou o Tobias guardar, ele guarda, ele expulsaria o demônio, né? Menino, macumba de novo. Então, amados, realmente nós entendemos que a Bíblia está completa. Lá em Gálatas 6,16, diz assim, né, na minha versão: paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que
andarem conforme essa ordenança. De novo, batendo lá com João 1,12, aqui ele diz no início, ó, a todos aqueles que andarem conforme essas ordenanças ou essa regra na sua Bíblia, né? E também sobre o Israel de Deus. E por que ele bota e também? A própria gramática, amém? A própria gramática está dizendo aqui que quando eu coloco cães e gatos, por exemplo, no nosso português, estou indicando que são duas espécies diferentes. E aqui está dizendo a todos que andarem conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja é o Israel de Deus. A igreja não é o Israel de Deus, porque para ela ser o Israel de Deus, ela deveria guardar a lei. E lá em Atos 15, né? Atos capítulo 15, nós vemos um debate sobre isso daí. E alguns homens que descidos da Judéia passaram a ensinar aos irmãos, se não vos circuncidardes conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Você veja em Atos 15:1 que o ponto é, se vocês não forem judeus, não tem salvação. Entenderam aí a questão? Então, não pode-se dizer, tem em Bíblias de estudo, aparece e diz, considere, bote um crivo errado naquele pedaço que está falando aqui. O restante que não disser, certo? Você considere. Mas pegue e coloque. Isso, às vezes, é porque a pessoa não presta atenção. Então, você, como estudioso da Bíblia, tem que prestar atenção nessas coisas para não passar para as pessoas. E as pessoas, como alguns, chegam e começam a ficar confusos, né? E falam coisas que eu desmenti um bocado aqui, mostrando na Escritura. Então, em questão teológica, igreja é igreja. Ela não precisa de outra coisa. É por fé, certo? É por fé a justificação, não é por obras de guardar a lei. Amém? Então, a lei de Moisés tem 613 mandamentos, do quais nenhum justifica ninguém. Então, a lei foi cumprida. A lei está cumprida. Amém? Graça e paz, Jonas Aguiar. Deus os abençoe. Então, nós não somos o Israel de Deus, como está aqui, preto no branco, né, em Gálatas 6,16, indicando que Israel é Israel e igreja é igreja. Então, afinal de contas, como é que a gente encaixa a bênção de Abraão, né? A bênção de Abraão, né? Como é que a gente vai encaixar? Tem como, pastor? Tem como você encaixar, sim, perfeitamente. Amém? Agora, paz e misericórdia repouse sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança ou essa regra, e também, ou seja, toda vez que eu disser e também é outra coisa sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Os judeus, tá bom? E quem é essas pessoas aqui? E todos a conta que eles repousarem e tal. Em João 1,12 também. Quem é essas pessoas aqui? E mais, a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos que creem no nome de Cristo. Quem é essas pessoas aqui? Né? Vamos para a Bíblia. Está lá em todo o início da carta de Paulo, nós somos a igreja do Deus vivos, os santos e amados. Amém? Para eu chegar e encaixar a bênção de Abraão, vocês vão entender. Nós estamos falando sobre enxerto, certo? Não sei se vocês sabem, mas quando você pega uma planta da mesma espécie, tem que seguir o princípio bíblico, né? Da mesma espécie. Então, da mesma espécie indica que tem que ser manga com manga, entendeu aí? Manga com manga e tal. Nós somos seres humanos com outros seres humanos. E ele diz, dos dois povos, dos dois povos ele fez um. Entendeu aí a questão? Porque ele fez um enxerto. Entenderam aí?
Só que a igreja foi enxertada na videira, não em Israel. Olha só, João 15. Todo ramo que está em mim, enxerto, se você não sabe, você tira um galinho, tora, faz aquele bico de flauta, coloca assim, encaixa e passa uma liga. Quando você passou aquela liga, um durex, alguma coisa que amarre, vai com o tempo aquela seiva colar e vai fazer um só. Como é que eu faço essa ligadura? Na cruz. Amém? É na cruz de Cristo, paz e graça. Na cruz de Cristo, nós chegamos a entender que é possível fazer isso. Quando Jesus diz, eu sou a videira, eu sou um pé de planta. Vocês são os ramos e meu pai é o agricultor. Ele sabe enxertar. Olha só. Todo aquele que dá fruto é tomar atitude. Tomar atitude. Certo? Frutos falam de atitudes. Por isso que os frutos do Espírito Santo são atitudes de amor, paz, alegria e etc. Veja que você vai entender, leia direitinho que você vai ver. Todo profeta que chega com uma conversa, com uma atitude, e ele, pelo que ele está falando, você conhece se a árvore é boa, se o fruto é bom, se a árvore é mal, ou se o fruto se o fruto é bom e se o fruto é mal. Entendeu aí? Então, a atitude de falar, e você compara com sola a Escritura. Somente a Escritura. Por exemplo, Paulo dá um exemplo na Bíblia. Isso na Bíblia, ele diz, se alguém vier com uma falsa humildade e dizendo, se eu não me engano está lá em Filipenses, e dizendo que vamos adorar a Deus e em seguida vamos adorar os anjos, olha aí, é falso profeta, desconsidere. Então, olha só o que ele diz aqui. Que estando em mim não dá fruto, ele tira e dá fruto. O que dá fruto, ele limpa. Limpa, certo? Ele limpa para que dê mais fruto. A palavra limpar é catairei, certo? Pode ser poda. Amém? Ramo é aqueles galinhos que a gente chama de galho. Entendeu aí? Então você e eu somos galhos. Se a gente dá fruto, Jesus vai podando, porque o crente tem que crescer para cima, que é o céu. Mas tem crente que quer ser espaçoso, quer crescer assim, e quer dizer, eu quero ser mais do que fulano, porque eu sou o pregador, né? E na verdade, todos nós pregamos. Basta descer à casa do oleiro e buscar a seiva, que é isso que eu vou falar, a seiva da planta. É aquilo que ela vai, por dentro dela, produzir a fotossíntese nas plantas, certo? Que é a respiração. Ela vai soltar oxigênio que você vai respirar, aquele ar puro, por isso que ela pega o gás carbono, ela respira aquele dos carros e puxa. Ela faz esse processo de purificação. Então, numa casa que tem muita planta, ela está com ar mais puro. Amém? Aí depois ela desce. Então, essa seiva sobe e desce, vai até as raízes, alimentando a raiz. Aleluia! Então, essa seiva, nós vamos agora ver, né? Lá em Romanos, capítulo, para ver o povo, né? Deus vivo, a igreja, que nós somos a igreja, está lá em Romanos, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: E vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo, aos chamados. Você foi chamado e você atendeu o chamado. A todos os que estáis em Roma, em Romanos, é a igreja de Roma, né? Amados de Deus, né? A todos que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto todo mundo
é proclamada a fé que demonstrais. Então, tem pessoas observando aqui a igreja de Roma. Aí ele diz no 15, de modo que em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Amém? Então, Paulo era apóstolo, ele andava de igreja em igreja. Aqui a citação de Roma, você veja que ele diz santos e amados, né? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, todo o início da carta de Paulo, ele vai dar um cumprimento para a igreja dali. Então, 1ª e 2ª Coríntios, ele vai dar um cumprimento, certo? Que é 1, 2. Ele vai dar um cumprimento à igreja. Olha só, a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados, só é santificado quem está com Cristo. Não existe santidade fora de Jesus. Amém? Santidade absoluta só em Cristo. Santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos. Fulano, você só quer ser santo. Não quero não, meu irmão. Eu tenho que querer. Amém? Eu sou santo e eu tenho que querer ser santo. E eu busco ser santo. Mas ainda, ser santo não é ser perfeito. Amém, amados? Ser perfeito no sentido de ausência de defeitos, só Deus. Mas a perfeição, ela é relativizada quando é pra gente. Ela é relativa à conclusão. Tudo que você concluiu um copo, ele está segurando a água, então ele é perfeito, porque está perfeito para a função. Mas a matéria, ela é imperfeita, ela tem defeitos, entendeu? Tem limitações. Então, só Deus aqui é plenamente perfeito. Mas nós somos maduros, completos, né? Nesse sentido, sim, perfeitos em Cristo. Amém? Aí, ele diz, santos amados, juntamente com todos os que estão em toda parte, juntamente com todos, de novo lá, Gálatas 6,16, em toda parte, invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Olha aí. Então, nós somos igreja, certo? Mas como Jesus, estamos em Cristo, e estamos ligados à videira verdadeira, temos parte na seiva, a seiva da promessa que Deus fez a Abraão. Então, nós somos, em outros sentido, não o Israel de Deus, mas participamos da bênção, porque estamos ligados a um judeu, porque Jesus não... Vamos ler o texto agora. Deus não prometeu aos descendentes de Abraão. E eu vou mostrar na Bíblia. Deus prometeu ao descendente. No singular. Amém? Vamos agora fazer uma interpretação de texto. Pega aí sua Bíblia, vai logo abrindo em Gênesis 15, capítulo 15, versículo 4, 5 e 13. E em seguida nós vamos ver Gálatas 3,16. Amém? Com a mesma promessa de Abraão. Vamos lá, Gênesis 15. Pegando aí as espadas, vamos utilizar. Quem não quiser preferir ver e examinar depois, amém? Gênesis 15, quem tiver dúvida, pergunte. Não tire conclusões precipitadas, vá logo perguntando, né? Não fique com raiva do seu pastor, estou ensinando a vocês, para que vocês fiquem... Eu bolo de rir. Na hora aqui eu vejo umas carinhas saindo com raiva e depois eu não vejo uma. Jesus tira. Glória a Deus. Aí, olha só, Gênesis 15, capítulo 15, versículo 4, 5 e 13. Vamos lá? 4. Então, imediatamente assegurou o Senhor: não será Eliezer o teu herdeiro. Tem um porquê aqui, certo? Senão Israel seria permanentemente escravo. Mas sim, filho gerado de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. 5 e 13. Então o Senhor conduziu Abrão para fora da tenda e orientou: olha para os céus e conta as estrelas,
se é que o podes. E prometeu, assim, a tua descendência no singular. E 13. Aqui fala posteridade, mas nas versões corrigidas são descendência, né? Então o Senhor falou a Abraão, sabe, com toda certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Quem foi afligido por 400 anos? Foi a igreja? Não, a igreja não foi. Então, nós não somos o Israel de Deus. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Eita, essa foi forte. Né? Então, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Isso é Paulo falando, viu? A Escritura não diz, e aos seus descendentes. Olha o que Paulo fez aqui. Como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Paulo explicou que nós não somos Israel de Deus para ter que praticar a lei. Então, gente hoje querendo guardar esse negócio de barba é voltar e retroceder. Nós temos a liberdade em Cristo. Nós somos os ramos. Devemos, no versículo 4, permanecer em Jesus. Que ele diz, permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir frutos por si mesmo. É Jesus que está ali usando. Né? Se não estiver ligado à videira, ligado, enxertado. Né? Que ele diz aqui, vós a estar limpo pela palavra que vos tenho falado ou transmitido. Você, quando prega a mensagem, vai limpando pecados. Tira pecados das pessoas. E, finalmente, elas vão chegar no momento que vão dizer, eu quero confessar a Cristo e ser colocado também nessa videira. Amém? Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, e se não permanecer unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Presta atenção aí. Pois sem mim, nada podeis realizar obra alguma. Não pode realizar obra alguma sem Cristo. Então, você é evangelista, você é missionária, você é pregador, sabe por que você é, sabe por que tem gente se convertendo, sabe por que aquela obra está crescendo, porque Deus está com você ali. Porque Deus está com você ali. Porque tem alguém orando por você, mas sem mesmo que a pessoa ore. Se Deus não quiser abençoar, Ele não abençoaria. A obra é de Deus. Ele está querendo você para atuar, para trabalhar, para dizer, eu quero somente que você diga, sim, eis-me aqui. Coloque eu lá. Deixa eu fazer, Jesus. Eu quero ir. E você não vai por conta própria. Se lembre aqui, vocês não podem produzir sozinhos. Mas vocês, ao dizer, eu quero Jesus, aguarda o tempo e Deus coloca. Mas se você já está trabalhando, vai. Quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. Você é igreja, você tem autoridade, coluna e sustentáculo da verdade. Então, na agricultura, fala de plantação. O que planta é o cabeça, é o dono da vinha. Né? Então, se Jesus foi enviado pelo Pai, é justo que ele seja o agricultor, e Jesus, a videira verdadeira, e nós os ramos. Agora ele diz aqui, se permanecerdes em mim, no 7, e as minhas palavras, a Bíblia você tem que estar comendo direto, permanecer em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Meu Deus, eu fazia um culto só com essa pregação aqui. Se você quer realmente ter as suas orações respondidas, leia a Bíblia. Aprenda os princípios, de tanto você ler, sua cabeça vai dizer,
é esse caminho aqui. Porque Deus nos fez inteligente, certo? Nós escorregamos. Oh, glória! Eu também quero. Francisco e Giovana? Eu quero, glória a Deus. Eu quero. E aí Jesus chega agora e diz assim, eu também. Então, aguarda o tempo de Deus, quem quer aí também, vai dizendo, eu quero, Jesus, eu quero. Me coloca lá, porque Deus não quer covarde. Ah, mas eu não tenho a capacidade. Quem capacita é Deus, amado. É Deus que vai colocar as palavras na tua boca. Não é o homem, não. Eu, como pastor, estou lhe ensinando aqui pelo Espírito Santo, para deixar algo gravado, para sempre você chegar e dizer, eu vou pegar e vou rever aquele estudo, né? Um dia. Né? Ou agora, nessa semana, já vou lá passar a mensagem que o pastor passou. Mas se a mensagem não tiver em você, não vai fazer efeito. Mas você é a igreja com as mesmas promessas de Israel, né? Com as mesmas promessas no sentido do Novo Testamento, elas alcançando o Novo Testamento, e nós somos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, está lá em Hebreus 11, né? Quando passa por 12, aí a gente pensa que é o inimigo, né? Eis-me aqui, Senhor. Verdade, eu também. Glória a Deus. Estamos aqui, Senhor, para fazer o ID. Irmão, você pode ser rico ou ser pobre, mas você tem que servir sempre a Deus. Senão Deus tira. Se é pobre, Deus arrocha mais. E for rebelde. Porque a questão é, você é rebelde ou obediente? Se você está nele e as palavras dele permanecem em você, você é ramo que produz muito fruto e por isso você glorifica a Deus. Está aqui o 8. Ó. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância. Deus não quer escassez. Deus quer muito fruto, abundância, né? O fruto é viver na semelhança de Jesus, com os frutos do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22. Temperança. Quem é esquentado vai pedir calma, vai pedir, né? Porque quem é orgulhoso vai pedir humildade. A coisa mais difícil é você admitir para os outros. Mas pelo menos tenha um momento com Deus e diga, Senhor, sou tão orgulhoso, sou tão teimoso, chega aqui, me dá humildade. Quem já tem, peça mais, né? Peça mais. E assim sereis verdadeiramente meus discípulos. A alegria dos discípulos começa no 9. Olha só. Os ramos são os discípulos de Cristo. Estando em Cristo, fala da mesma fé. Ou seja, a fé cristã. Não dando fruto, não fala de atitudes de bondade e justiça. Permaneceis em mim, e eu permanecereis em vós. O resumo é que Jesus é a videira, e cada discípulo, cada seguidor, cada cristão é um ramo. Então tem muito, né? Glória a Deus que tem, né? Então, assim como o Pai me amou e eu da mesma forma vos amei, permaneceis no meu amor. Qual é o amor de Deus? É o ágape. Então, sabe aquela pessoa que detesta você? Aí você chega para ela e vai pagar na mesma moeda? Meu Deus, não é assim. Use de estratégia. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Se você disser que perdoar é esquecer, você vai sofrer muito com isso. Porque você não vai esquecer. Eu cheguei para um irmão e disse, irmão, quantas pessoas você já esqueceu? Ele pensou, parou e não tinha esquecido de nenhuma, porque a gente tem uma coisa chamada lembrança. Vamos para a Bíblia? Lamentações, aleluia. Lamentações 19. Olha só o que Jeremias fala em Lamentações 3:19. Recordo-me da minha aflição. Sabe o que é recordar? Lembrança, trazer de volta. E do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Quantos desertos você já passou? E quantos desertos você esqueceu? Nenhum. E como é que você vai esquecer de alguém que bateu em você com palavras duras, de alguém que pisou você, humilhou, fez você de chinelo e depois veio a você e disse,
me perdoe, eu errei tanto com você. Me perdoe, você vai chegar e vai dizer, tá perdoado. E tem a hipocrisia de dizer que vai esquecer, irmão, você pode esquecer, mas não na hora. Eu digo a você cientificamente que você só começa a esquecer quando o cérebro percebe que você não está trazendo a memória de novo. E aí demora 11 meses para começar a assumir da sua memória. Isso é ciência, certo? Então você não esquece. Beleza, pastor. E o perdão é o quê? É anulação de sentença. A palavra perdão é anular a sentença. Eu só falei duas solas. Vamos para a terceira, a quarta e a quinta. Solus Christo, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo glória. Glória somente a Deus. Então, solus Christo quer dizer o quê? Solus Christus é somente Cristo. É o ensinamento que Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade e que não há salvação através de nenhum outro. Sola gratia é somente a graça. O ensinamento que a salvação vem pela graça divina, favor imerecido, apenas. E não como algo merecido pelo pecador. O pecador não merece. O pecador merece castigo, certo? Mas aí, quando você recebe a graça, você permanece pecador? Não. Você não permanece pecador se confessou e se arrependeu sinceramente. Mas pode voltar a pecar. Entendeu? É um pecador ocasional. Se não vigiar, peca. Aí tem que pedir perdão de novo. E se Jesus voltar nessa hora, só o sangue. Misericórdia. Somente dá glória a Deus. Só dê glória a Deus. Então, o ensinamento que é a devida glória é devida somente a Deus. Da glória a devida somente a Deus. Pois a salvação é realizada unicamente somente de sua vontade e ação. E não só torna suficiente expiação de Jesus Cristo na cruz, mas também é o dom da fé em que a expiação é criada no coração do crente pelo Espírito Santo. Amém? Então, esses daí são os 5 somentes da reforma. Você e eu pregamos isso, somente a salvação, justificação em Cristo. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E isso dói em católico, certo? Porque quem estuda o catolicismo vai dizer que a gente não usa a escritura, e a gente usa. Por quê, amado? Por quê? Aleluia. Por quê? Porque tudo você diz, está aqui a Bíblia. Você não vê nos estudos dizendo, vou lá para a Bíblia, vou mostrar que a gente é igreja e tal. Então, você está aqui. Então, a alegria dos discípulos é permanecer no amor dele. Então, quando eu perdoo, eu tomo uma atitude. Se você não quer perdoar, não tem problema, perdoa a si mesmo. Chega com sinceridade diante de Deus e diz, Senhor, vou tomar uma atitude de amor. Conta também. Não é hipocrisia. Conta também. Porque o sentimento ainda está aqui. Mas apaga esse sentimento. Porque o erro está em mim, Senhor. Não queira ser super crente. O maior erro da pessoa é esse. Quantas vezes alguém quer pregar, estando com mágoa no coração, e eu digo, você não tem moral para fazer isso. Porque você primeiro precisa perdoar. Mas eu não consigo. Diga isso a Deus. E peça para ajudar. E a pessoa não diz. Isso é orgulho. É orgulho. Eu não estou dizendo primeiro para você ir até a pessoa, que às vezes a pessoa não consegue. Mas faça um treino. Jesus, aqui nesta oração, eu determino que eu perdoo fulano. Isso não quer dizer que você não vai. Mas quer dizer que vai quebrando primeiro o que está aqui, para depois ir lá. E outra, você que está certo e tem certeza pela Bíblia, você tem que ter plena convicção pela Escritura, que você não machucou ninguém, que você está certo, que você escutou a voz de Deus e tem certeza que foi Deus e não você querendo usar Deus, porque tem gente hoje em dia querendo usar Deus, e não Deus usar a pessoa, Menino, tem gente que diz, Jesus falou comigo, mas é uma facilidade, irmão, para dizer isso. E Deus diz para mim, mentira. Aí quando eu vou ver o que é que Jesus falou supostamente para a pessoa, Jesus não tem falado realmente. Você vê que foi o teor da conversa que estava rodando ali. Entendeu? Isso é interessante, a gente conversou isso ainda agora. E Jesus falou isso para você. A pessoa murcha. Por que não foi Deus? Entendeu, amados?
Não foi Deus. Eu sou muito sincero, verdadeiro, diante do meu Deus, por isso que eu falo assim. Então, para mim, ninguém vem a enrolação, não. Venha não, porque comigo o negócio é sinceridade. Eu gosto sim de ajudar, eu amo o meu próximo, certo? E outra, na própria Bíblia não diz que todo mundo é seu próximo, não. E outra, diz que é para a pessoa errada ir pedir perdão. No Pai Nosso diz assim: Pai, perdoa as minhas ofensas, assim como eu já tenho perdoado a quem tem me ofendido. A pessoa veio e você perdoou já antes, mas não está dizendo que é para você ir, está dizendo: tenho já perdoado. Ou seja, a pessoa veio, pediu perdão e você perdoou. Se você não fizer isso, você também não recebe perdão. Perdão é recíproco, né? Então, envolve amor, muita coisa. Amor envolve perdão, envolve reconciliação, casamento de gente que está se divorciando e está dizendo que não tem mais jeito, não tem mais jeito se acabou o amor. Não tem mais jeito se acabou o amor. Por quê? Ah, mas eu me divorciei, fiz essa besteira e me arrependi. Os dois se arrependeram, casa de novo, irmão. Ô, glória! Casa de novo, não tem problema. Não tem problema. O mundo, sabe o que eu vi no mundo dizer? Num site por aqui, eles dizendo assim: olha, é que nem vestir roupa velha de novo. É não, irmão. É fazer o que Deus mandou. Reconciliar. Amém? E Deus deu esse ministério para a gente. Se obedecer os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneça em seu amor. Entendeu aí? Permaneceu obedecendo, permanece no amor de Deus. É a questão de prática e vivência. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Sua felicidade só é completa em Jesus. Se você está depressivo, é porque está com defeito de fábrica, certo? Você está com pensamento de que Deus está olhando alguma coisa, da fábrica está aqui, ó. A fabricação aqui está toda errada. Que eu falo que defeito de fábrica é os seus pensamentos. Porque Deus, de maneira nenhuma, desampara você. De maneira nenhuma. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Jesus, como é que Jesus amou a gente? Até o fim. Ame até o fim. Amém? Já não vos chamo servos, no 15, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos tenho chamado de amigos. Que amigão, hein? Pois tudo que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Tem gente que não tem coragem de mencionar o nome. Meu Pai, o Senhor Deus. Não, ele não tem coragem de dizer isso. Diz o Pai. O Pai. É aquela coisa mecânica que você vê. Aí o crente chega e diz: Senhor, pelo amor de Deus, essa coisa já está apertando. Né? A dificuldade. Porque ele é amigo. Ele é amigo. Intimidade. Eu não abro mão, irmão, de intimidade com Deus. Não abro. Não foste vós que me escolhestes. Ele está falando aos discípulos. Teve uma pessoa que veio do calvinismo, veio falar comigo aqui, eu disse: preste atenção no texto, que ele não está falando da igreja, ele está falando do calvinista. Até hoje ele deu um chá de sumiço. Mas olha só como é dos discípulos. Não fostes vós que me escolhestes. E ele está falando de quem? Dos discípulos. Não eram os futuros. Esses discípulos daqui iriam fazer a gente, que estamos hoje aqui. Entendeu? Somos igreja, estamos participando das promessas, né, de Deus feita a Abraão, até hoje, como as estrelas do céu, estamos participando da abundância. Quem amaldiçoar vai ser amaldiçoado, né? E tudo isso daí. Porque estamos ligados com Cristo. E o maligno não lhe toca se você não pecar. Tem condições, né? Aí ele diz: eu vos escolhi a vós e vos designei. Olha o que ele está falando aqui. Titenai, designar, exprime o estabelecimento de alguém a um cargo,
assegurando-lhe todos os meios de exercer eficazmente. Aleluia! Seja bem-vindo, Jean Medeiros, Whidson Fernandes. Eu acertei o nome? É Whidson? Glória a Deus. Para ires e dardes fruto. Deus não quer que você vá para parar de dar fruto. Né? E assim seja o que for, que pedir ao Pai, em meu nome, esse em meu nome, use sempre o nome de Jesus para pedir as bênçãos sobre a igreja, sobre as pessoas que você ama e sobre você. Amém? E ele o concederá de vós. Claro que, se você estiver desmantelado, o nome dele não vai fazer nenhum efeito direto de bênção. Vai demorar, porque ele vai primeiro atuar na sua conversão. Aleluia! Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Com isso, não quero dizer que não funciona. Funciona, mas da maneira correta. Se a pessoa está em pecado, primeiro vai tirar a pessoa do pecado, para poder entregar as bênçãos de prosperidade. Bênçãos como chuva, são bênçãos básicas, né? Vamos dizer assim. Cai sobre o ímpio e sobre o justo. Mas bênção de prosperidade, só sobre o justo. Uma das maneiras de você prosperar é, primeiro, obedecer à voz de Deus, e segunda, é você trabalhar. É um dos meios. Não vá nessa conversa que tem gente aí dizendo, eu vou viver de obra. Se você vai viver de obra, meu irmão, e a coisa não é certa, 3 anos de experiência, viu? Eu não vi mais que R$16. Entendeu, amado? E eu nunca tirei nada. Sabe por quê? Porque eu vi o sofrimento da igreja. Quando é pastor, é assim. Ele preza pelo crescimento da obra. E aí é onde está. Alguns querem ganhar em cima da sua fé. Amados, tá de um jeito que estão dançando. Olha, tá de um jeito que se você está do jeito certo aí, pensando que está andando errado, dê uma viradinha na internet e bota assim, escândalos gospels. Meu filho, você vai ver. Gente dançando funk dentro de igreja, templos. Eu fiquei escandalizado. Só Jesus. E o pastor não estava nem aí. Amados, o poder de Deus é como eu vi lá na África, um homem chegar e orar por um menino que cuspiu a enfermidade e respirou. Poder de Deus. Agora, o mundo odeia os discípulos, viu? Então, se estão odiando você pela pregação da mensagem, batendo em portão, aleluia, é porque você é um discípulo. Eita, é forte. Só os escolhidos conhecem. Se o mundo vos odeia, saber que antes de vós odiou a mim. Quer tocar no crente? Vai bater em Jesus primeiro, com certeza, certo? Se fosses do mundo, o mundo vos amaria. Por que um crente passa tanto aperto? É porque o mundo, o justo vive pela fé, Jonas. Muito bem, é desse jeito. E aí é onde que está a questão. Quando o justo vive pela fé, é pela fé em Cristo que ele vai fazer tudo. Mas o mundo vai odiar porque você vivendo pela fé, você vai dizer, não, deixe para lá, amado, que Deus vai me prover. Se tudo é Deus, você não vai fazer nada, vai ficar irado, entendeu? O mundo vai te odiar por isso também. Então, por quê? Se fosses do mundo, vocês, o mundo amaria vocês. Mas como não são, entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos liberteis do mundo. Texto de libertação. Por essa razão, o mundo vos odeia. A gente foi tirado do mundo, aí diz, depois que fez o que não prestava, depois que fumou, depois que bebeu, depois que se prostituiu, roubou, defraudou, foi traficante, não sei o que, agora diz, eu era traficante, agora sou pastor, sou crente, sou pregador e tal. Pois é, Jesus salva, transforma, liberta.
Eu não faço as regras, eu só interpreto. E olha que ela interpreta a si própria, né? Recordai-vos, traga a lembrança, né, das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, também igualmente obedecerão a vossa. Olha aí que tremendo. Deus está dizendo, em Cristo Jesus, está dizendo, do mesmo jeito que vem a perseguição, vão também ter gente que vai ouvir a sua mensagem. Porque Jesus foi perseguido, mas ouviram a mensagem dele. Você é a mesma coisa, amado. Então pregue, anuncie. Você é simples, pregue simples. Você tem um pouquinho mais de conhecimento, pregue também. Contudo, o mundo vos trata mal por causa do meu nome, pois ele não conhece aquele que me enviou. Se eu tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados, né? Se eu não tivesse falado ao mundo, eles não seriam culpados. Então cai na ignorância, né? Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Amém? Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Só que tem uma coisa, você não pode deixar de pregar. Então, até chegar naquela pessoa... Tem pessoas da minha família que começaram a se converter. Porque Deus começou a dizer, agora eu não estou passando mais a mão não, porque você agora sabe e não faz. Amém? Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Eita! Então, quer dizer, é uma escada. Odeia você, odeia Cristo. Odeia Cristo, odeia o próprio Deus, o Pai. Yahvé ou Javé. Né? Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles viram e presenciaram tudo, assim odiaram a mim e a meu Pai. Quem odiou? Os fariseus, judeus errados da época. Amém? E para encerrar, quando ele disse, para cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão, que se encontra lá em Salmo 35, 19 e Salmo 69, 4. Pode conferir depois. E aqui falamos também, quando, porém, vier o Consolador, que é advogado, ajudador, conselheiro, tudo isso, certo? Que eu enviarei para vós da parte do Pai o Espírito da verdade. Quando ele diz o Espírito da verdade, é uma das missões do Espírito Santo. É santificar você a ponto de você falar a verdade, né? Que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o Espírito Santo vai testificar nos 4 cantos da terra. Você, vez ou outra, deve estar vendo alguém pregando no meio da rua. Sabe por quê? Fecharam, irmão. Fecharam no trem, certo? Aqui em Natal. Então, vocês orem para Deus abrir de novo. Mas, quando forem pregar no trem, preguem com sabedoria. Não ataquem ninguém, não. Certo? Porque a questão é você semear. E vós também dareis testemunha, pois estáis comigo desde o princípio, eu digo amém. Tá bom? Então, aqui, eu estou fazendo por capítulo, mas o capítulo 15 continua no 16 até o 4. Amém? Então, eu vou parar no 15 e nas quartas-feiras e nos domingos não tem live, tá bom? Porque tem os trabalhos na igreja lá onde eu congrego. Então, eu não... Por mais que esteja online, o Facebook é porque fica aberto. E às vezes pega... Então, eu me dedico a assistir, a prestigiar quem está realmente... E às vezes eu não posso ir, então eu não faço a live, eu fico assistindo pela internet. Aconselho a vocês que assistam também. Eu trabalho em Cajupiranga, estamos lá com vigília e já abrimos 2 cultos. Estamos começando uma obra em Cajupiranga para fazer isso. Amém? Então, para prestigiar lá o pastor Gilvan e o pastor Israel e as suas respectivas esposas missionárias, que são as esposas do pastor, também são pastoras, né? Então, são missionária Lúcia e missionária Marcleide, né? Que alguns chamam em inglês Marcleide, né? Mas
vamos estar agora fazendo um apelo, e vocês divulguem esse trabalho, porque eu estou fazendo de maneira resumida, mas sempre que eu dou um estudo, tem alguma coisa para me dar, para me acrescentar. Então, aqui hoje, foi dito que você tem que permanecer na videira, que você é a igreja, participa das promessas, não precisa da lei dos judeus para você ir para o céu. Você não é o Israel de Deus, mas é a igreja do Deus vivo, é os santos e amados, é o sacerdócio real, é a nação eleita, é a propriedade exclusiva de Deus, o sustentáculo da verdade. Quando vocês lá em Hebreus fala que vocês se reúnem como igreja, você sozinho é um templo, mas 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Aí são igreja, em criptas, em cemitérios, aonde vocês se propagar para reunir em um culto doméstico na sua casa, 2 ou 3, ali é uma igreja. Amém? Então, não faça nada disso sem autorização expressa do seu pastor. Mas é só para que você não suba a cabeça à posição. Mas não tem nenhum problema de você orar na sua casa. Um culto doméstico maravilhoso. Então, você que está afastado do evangelho, é hoje o dia. A salvação na Bíblia diz que é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, caso você parta hoje, para onde é que você vai? Você tem que saber. São 2 máximas, céu ou inferno. Então, você vai para o céu em cima ou inferno embaixo, que lá em Provérbios diz, o justo olha para cima, que é o céu, para escapar do inferno, que fica para baixo. Então, o Seol está aí. E eu gostaria de fazer o apelo, o convite a você para vir para Jesus Cristo. Se você quer se converter agora, diga, eu confesso a Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Eu quero Jesus Cristo como meu Salvador. E creio que Deus ressuscitou ele dos mortos. Porque está escrito lá em Romanos 10, 8 e 9 e 10, que diz que se você confessar com a boca e crer com o coração, Deus vai. E todo aquele que invocar vai ser salvo a Deus. Então, amados, logo em seguida de ter feito isso, procurem uma igreja evangélica em que você tenha um pastor para imitar a fé dele, como diz em Hebreus 13, versículo 7 e versículo 17. Amém? Esta é sua responsabilidade. É de você achar um pastor. Não adianta você chegar, como algumas pessoas dizem, como policiais e pessoas que veem essas tragédias, dizendo, é por isso que eu não me converto, porque tem aquele irmão que é desmantelado, certo? Só tem irmão desmantelado? Procure uma igreja evangélica que você se dê, que você concorde, que você goste. Se quiser vir para Unidos em Amor, estamos em Cajupiranga, na rua Cirqueira Filho, né? Não é isso, Giovana? Na rua Cirqueira Filho, número 83, na casa da irmã Ivete. Amém? Então, estamos lá na rua Cirqueira Filho, na casa da irmã Ivete. Então, estamos maravilhados com essa obra que Deus está fazendo. Vou aqui, só para não dar um endereço errado, vou dar aqui para vocês o endereço de nossa vigília lá. Está aqui, Rua Evaristo Siqueira Filho, a antiga Rua 33, se você for de Uber, número 83, bairro Cajupiranga, Parnamirim, certo? Perto de Jô Cabeleireira. Então, nós estaremos lá. Temos os telefones para contato, que você pode, para saber os dias de culto, quarta e domingo. Quarta-feira de 7 horas e domingo de 6h30. Vocês podem ligar para o irmão Isael, né? Claro, né? Temos o Gilvan aqui também, nos contatos, ele pode entrar em contato com você. Então, no Isael, claro, 99443-1625, falar com Isael, e 988-340875, falar também com o evangelista Isael, ele vai dar o direcionamento para vocês, tá bom? Então, começa de 10, a vigília começa de 10 e vai até às 5 da manhã, mas os cultos são menos tempo e você pode
desfrutar. Amém? Então, a paz do Senhor e vivam Cristo. Vivam Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá uma grande bênção a todos que estão assistindo aqui. Eu repreendo toda a força do maligno. Todo o mal agora está repreendido em o nome de Jesus. E eu digo amém. E Deus os abençoe.